Acho que a pergunta que as pessoas mais nos têm feito ultimamente é sobre internet na estrada. Mas afinal, dá pra trabalhar viajando? Dá pra contar com a internet pra virar um nômade digital? Será que a internet do Elon Musk veio aí pra revolucionar os nossos problemas? Quais são as alternativas? Ei, gente, quem me chamar de seu madruga nos comentários vai levar esporro, tá? Mas, pelas mensagens que a gente lê e as ideias que a gente troca com as pessoas, a gente vê que a internet é o limitador de muita gente, né? Especialmente para quem precisa trabalhar da estrada e depende de uma conexão aí para poder fazer os seus negócios, sejam eles quais forem. Antes, trabalhar de qualquer lugar não era uma realidade para a maioria das pessoas. Mas a pandemia mudou o mundo nesse sentido e isso não só virou uma realidade como uma tendência. Cada vez mais as pessoas têm adotado um estilo de vida mais nômade e precisam da internet para trabalhar. Então, se no seu trabalho você tem a possibilidade de trabalhar online, quem sabe esse vídeo não vai ser um incentivo para a vida nômade. Então, depois de 3 anos morando integralmente na estrada, viajando no nosso motorhome, a gente tá aqui para contar para vocês na prática como é essa questão da internet. E hoje, com quase 3 anos de viagem, a gente pode dizer que a gente já provou quase todas as opções. E a primeira que a gente quer falar para vocês são os chips locais, Movistar da Argentina, Claro, eu nem sei da onde, também tanto faz. A primeira opção é o chip local. Em cada lugar que você chega, você vai numa operadora e você compra um chip de internet. Se você viaja nômade com a gente, você vai ficar que nem a gente tem aqui uma coleção de chip de cada lugar que a gente passa. O ponto positivo é que em muitos lugares é uma opção econômica, você consegue comprar pacotes bons de internet. O ponto negativo é que nem sempre é econômico. Em alguns lugares esses planos de internet pré-pago são mais caros e aí você fica refém. O outro ponto é que em muitos lugares você precisa registrar e sendo estrangeiro, às vezes existem algumas burocracias para registrar e você não consegue. Isso já aconteceu com a gente na Argentina, isso já aconteceu com a gente na Bolívia também. Em muitas situações também você precisa ficar o tempo todo colocando crédito porque não existem pacotes muito grandes de dados de internet em alguns países. Então é a opção talvez mais econômica, nem sempre, mas é também a opção menos confiável, porque você fica toda hora dependendo de estar carregando crédito, e se você não conseguir carregar, você fica na mão. E outro ponto negativo é que em muitas fronteiras você precisa de internet. Quando você troca de país, o chip daquele país não vai funcionar no próximo, e se você precisar ali na fronteira de internet, você não vai ter. O que aconteceu com a gente também, a gente viu na fronteira do Equador e da Colômbia que a gente precisava enviar documentação, fazer trâmites ali, receber código por e-mail, e aí você precisa de internet. Se você tiver um chip de um local, ele provavelmente não vai funcionar no outro país, e aí você vai ficar na mão dependendo de Wi-Fi. Uma outra opção é o que se chama de passaporte internacional. Então digamos que você tem o seu celular no Brasil com um plano pós-pago de qualquer operadora, e aí algumas operadoras oferecem a possibilidade de você pagar um pouco a mais por mês e ter acesso à mesma internet que você tinha no seu país, você poder usar fora do Brasil. O lado positivo é que você já chega no seu destino com internet e você não precisa ficar perdendo tempo quando você chega para sua viagem internacional de contratar um chip local ali. Mas, como tudo na vida, tem o porém. E o porém dessa possibilidade, eu vou falar especificamente das duas principais operadoras do Brasil, que foi o que a gente pesquisou antes de sair do Brasil para falar nosso relato real sobre esse aspecto. A primeira é a Vivo. A Vivo, o porém dela é que ela tem um limite de 1 GB por dia. Então você contrata o passaporte e você não pode usar mais de 1 GB, o que é muito pouco para quem trabalha online. Então a gente já descartou essa possibilidade. A segunda opção da Claro é uma opção que tem também algumas pegadinhas. A Claro, você pode contratar tanto na Vivo como na Claro, você pode contratar esse passaporte para vários lugares do mundo. Então tem o Plano Américas, tem o Plano Mundo, você pode contratar. Só que o que acontece com a Claro? Você mantém, ponto positivo, o seu pacote de dados que você tem no Brasil. Então se você tem 300 GB, você tem 300 GB para usar livremente fora do Brasil. O problema é o limite. Existe um limite de 30 dias que você pode usar no exterior. Então se você é nômade, se você viaja integralmente, você tem 30 dias fora e aí você tem que usar no Brasil seu celular e depois você ganha mais 30 dias fora, o que não é uma realidade para muitas pessoas. O que a gente ouviu falar de pessoas aí que nos mandaram mensagem é que tem muita gente que usa isso livremente fora do Brasil, mesmo depois dos 30 dias e não tem sido cobrado e tem funcionado. Só que é um risco. Se você for cobrado, você só vai saber
quando a fatura chegar no fim do mês. E quando a fatura chegar, já vai ser tarde demais, porque você vai ser cobrado um roaming todos os dias, um valor bem alto. O ponto positivo dessa internet é que é uma internet barata. Por exemplo, o plano da Claro custa R$ 9,90 por mês, o Claro Américas. O ponto negativo é que, se você vai fazer uma viagem de 15 dias, por exemplo, você fica vinculado a esse plano por pelo menos um ano. A gente tá falando aqui da realidade de quando a gente pesquisou essas informações, que foi de agora no início do ano, quando a gente saiu. E aí, recentemente, a gente descobriu uma outra opção. Uma empresa nos mandou uma mensagem que chama Olafly, para que a gente testasse o eSIM. E a gente até então não conhecia o que era um eSIM. O eSIM basicamente é um chip virtual. É como se fosse um chip desses muitos que vocês viram que a gente tem, só que você instala ele no seu celular a partir de um QR Code, então você faz tudo isso pela internet. Você não precisa ficar comprando, acumulando, perdendo, como é o caso do chip local. E aí você contrata esse chip e instala ele no seu celular, tudo virtualmente. É uma opção que a gente achou muito boa, porque você não fica, né, carregando esse monte de coisa e você pode fazer tudo isso online, independentemente de onde você esteja. A Duda vai entrar aqui para continuar. A gente testou o chip da Olafly na América do Sul e funcionou super bem. A gente tinha uma preocupação, porque quando nós saímos do Brasil lá em 2020, a gente usou um chip dessas empresas que você compra no aeroporto, ele já ativa e funciona em qualquer lugar. Só que foi uma experiência muito ruim. A gente não conseguia nem mandar uma mensagem de WhatsApp por onde a gente andou, que era Uruguai e Argentina naquela época. Então a gente ficou com uma impressão muito ruim dessas empresas que você compra esses chips que funcionam em qualquer lugar, né? E aí foi que a gente testou em Medellín, na Colômbia, muito com essa preocupação. Vai ser rápido, que nem um celular normal que a gente usa de 4G das operadoras locais? E sim, foi super rápido, funcionou super bem, por isso que a gente tá falando aqui dessa opção pra vocês. O ponto positivo, você já chega no seu destino com a internet, não tem burocracia pra contratar, é uma opção muito prática, então você já tem internet quando você chega no seu destino e sem burocracia. Pelo site da Olafly você escolhe o plano que você quer contratar e quantidade de tempo que você vai ficar no seu destino. Uma coisa que você precisa prestar atenção com relação ao eSIM da Olafly é que você não pode ativar sem internet. Então você tem que contratar em um lugar onde você tem internet para que você faça ativação online. E aí quando você chegar no seu destino, você só liga e manda bala, ele já vai estar funcionando. Então antes de pegar o seu voo lá no aeroporto mesmo, você já vai lá, entra no site, contrata, ou antes de começar a sua viagem de carro, para já chegar no seu destino com a internet. E vocês viram que todas as opções que a gente falou até agora de internet, elas são opções para celular, né? E é importante falar isso porque como a gente viaja de motorhome, que é uma casa, muita gente pensa, tá, mas não seria melhor ter uma internet para casa? E o que a gente viu da nossa experiência, e a gente tem internet para nossa casa, né, é que é melhor ter uma opção no seu celular, porque o celular muitas vezes você consegue compartilhar com o computador e o seu problema está resolvido. Então muitos dos lugares que a gente vai, a gente pode compartilhar do nosso celular e o nosso problema com o computador está resolvido. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vou abrir para mostrar para vocês, ó, um modem, você consegue ver aqui, esse aqui é o nosso modem de internet. Esse modem de internet, ele funciona com um chip de celular que a gente acrescenta ali. O que aconteceu depois que a gente saiu do Brasil? O nosso chip brasileiro não funcionou porque a gente não conseguia usar o roaming de dados, né? Então a gente teria que em cada país contratar um chip de dados exclusivo para isso. A gente não quis fazer porque a gente trocava de país muito rápido e não fazia sentido. Então a gente seguia compartilhando a internet do nosso celular. Tudo isso para dizer que 2 pontos. Vale muito a pena ter internet no celular mais do que na casa, mas se você quer ter internet na casa, aí o que muita gente está falando agora é o Starlink, a internet do Elon Musk. Você já deve ter ouvido aí, tem muita gente falando sobre a internet Starlink, né? Que é uma internet de satélite suborbital. E a grande vantagem é que é uma internet por satélite que não depende de cabo. Então, em praticamente qualquer lugar do mundo, você vai ter acesso à internet. Claro, não é uma internet que você vai usar no seu celular, não. Né? É uma internet que você precisa instalar uma antena em um lugar fixo e aí sim você vai ter acesso. Muita gente tem nos falado, por que vocês não contratam Starlink para o motorhome e tal? E a gente provavelmente em algum momento vai acabar fazendo isso. E essa é uma das grandes propagandas, inclusive, da empresa. Quando você abre ali no site, aparece uma página tipo de Starlink para motorhome. Então, mesmo sendo uma antena, ela funciona no motorhome. Você só tem que chegar no seu destino, estacionar, colocar a antena e em tese a internet funciona. Algumas coisas práticas com relação então à internet do Starlink. Você precisa de uma antena que você compra da empresa e eles pagam, então é um valor fixo que você vai pagar, além de uma mensalidade fixa. Ponto 2, você precisa estar com o motorhome estacionado e aí você coloca a sua antena para fora e você vai ter acesso, né? Você não pode usar em movimento.
Só um adendo aqui enquanto eu editava esse vídeo sobre a Starlink. Com a antena que você pode usar em movimento, os nossos problemas estariam resolvidos, né? Porque o que a gente sempre quis é ter uma internet na casa para que a gente pudesse utilizar a Alexa e outras coisas inteligentes que precisam de uma conexão na casa. Com a antena mais barata, mais em conta da Starlink, que é aquela que você tem que estacionar o carro e colocar ela para fora, em cima ou pro lado do carro, a gente não teria internet integral. Por quê? Se eu estou no meio da cidade e vou deixar o motorhome parado e quero sair da casa e monitorar as câmeras por internet, por exemplo, eu não ia deixar uma antena para fora porque alguém poderia roubar. Com a antena fixa, que você pode usar em movimento, esse problema estaria resolvido. Só que ela custa $2.500. E aí o problema não está mais resolvido porque a gente não quer colocar essa grana. Então a gente buscou alternativas diferentes para ter internet para nossa casa e a gente já vai mostrar para vocês isso em outro vídeo. Uma dica legal para você que precisa muito de internet para trabalhar é testar sempre a conexão. Então isso é algo que a gente faz muito dependendo do que a gente precisa. Se a gente precisa subir um vídeo para o YouTube, por exemplo, se a gente vai fazer uma live, a gente tem uma live hoje no Instagram, por exemplo, a gente estacionou num lugar, primeira coisa que eu fiz foi abrir o aplicativo do Speed Test para testar. E aí eu testo a conexão e vejo, aqui não dá, tá muito lento, aqui com certeza dá para fazer. Quando a gente aluga Airbnb, quando a gente fica num café, quando a gente vai para um coworking, eu sempre testo a internet para ver se a velocidade é boa e a gente vai conseguir trabalhar a partir dali. Então nesses 3 anos que a gente está na estrada, a gente basicamente usou a internet no celular, né? A gente não tem Starlink, como a gente já falou. E funcionou muito bem. Foram raros os momentos, mesmo nas cidades muito isoladas, que a gente ficou sem celular, né? A gente ficou no máximo 2, 3 dias sem celular. E acessando o link aqui embaixo que eu vou colocar na descrição do vídeo, você ganha 5%, né, para contratar o serviço do eSIM da Olafly. Então é uma alternativa muito bacana que a gente usou e gostou muito aqui na América do Sul, mas você pode escolher, né, de ter internet com a Olafly no mundo todo. Então organiza o seu roteiro, planeja a sua viagem para você conseguir tirar esse projeto do papel se você sempre quis ter uma vida nômade e a internet está te impedindo, esse vídeo é para ser um empurrãozinho. Então que esse 2023 de vocês seja de muitas viagens. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, comenta aqui que a gente bate um papo.